os 31 anos de IPTH me credenciou a ganhar um título em 2005 como psicocientista em genoma mental. Foi oferecido pelo Conselho Federal de Psicanálise em Balneário Camboriú em 2005. Eu tive a grata alegria de receber essa homenagem honoris causas, né? Como um grande descobridor de áreas da alma humana, da mente humana, que ainda não estava decifrada de uma forma compreensiva. Então, eu trabalho há 31 anos, né, dentro dessa área tão especial, né, que é a área humana. Então, quando nós falamos aqui de personalidade múltipla, de obsessão espiritual, de questões que implicam no destino do ser humano, nós não estamos falando de conhecimento. Nós estamos falando de compreensão profunda de como isso se desenvolve na vida prática. É na prática que nós estudamos, nós mergulhamos dentro desse contexto espiritual que envolve um corpo físico, uma alma e um espírito. Nós somos uma tricotomia, composto de corpo, alma e espírito. Então, todo esse envoltório que envolve essa tricotomia, corpo, alma e espírito, é o nosso material de estudo, né, Dani? Doutor, eu tenho uma pergunta já. Sim. É aqui do Instagram. Nós já nascemos com esse eu verdadeiro incorruptível, ou algumas pessoas já nascem com personalidades múltiplas, o eu falso? Olha, Dani, depois nós vamos aprofundar sobre isso. Todos nós somos enviados para a fecundação juntos com o nosso eu verdadeiro, a essência divina, que é o nosso eu. Só que, em muitos casos, durante o processo da fecundação, pode acontecer a primeira dissociação. Nossa, já na fecundação? Na fecundação pode ocorrer a dissociação e o eu verdadeiro, inclusive, pode se afastar do bloco do ego. Por quê? Vejam, quando nós somos enviados aqui para a matéria, nós somos trazidos por um núcleo de luz. Por mais que nós tenhamos passado por questões na erraticidade, nós somos levados para um berçário espiritual, onde nós recebemos ali o mapa corpóreo, e a luz que nos traz é um presente de Deus para nós virmos novamente na matéria, para fazer melhor aquilo que não fizemos tão bem feito. E quando o ato sexual é forçado, que acontece a concepção, ou quando a mãe não quer o ato sexual, e o pai quer, e o pai força. Então, nesse ato aí, pode dissociar o eu verdadeiro, a essência. Pode sair do bloco do ego na fecundação e durante o processo da gestação, se houver ainda exclusões, se houver ainda o complexo de abandono, é provável que a criança então vai nascer doente. Já nasce? Já nasce. Mas o adoecimento pode ter acionado no momento da fecundação. Quem está aqui assistindo, coloca aí se você conhece alguém ou infelizmente tem algum familiar que já nasceu com problemas psíquicos, que tem essa percepção. Na semana passada nós atendemos aqui uma mãe, ela teve filhinhas gêmeas, infelizmente elas nasceram e com 3 meses já recebeu, infelizmente, um diagnóstico de problemas psíquicos. 3 meses, doutor. Nesse caso, sim, pode ser a questão de dissociação? A dissociação, Dani, pode ocorrer de várias formas, né? Não somente na concepção. Eu fiz questão de falar que muitas pessoas dissociam na fecundação para exemplificar quão delicado é a questão da existência humana. Porque quando nós chegamos no ventre da mãe, não é tão interessante que eu quero fazer quero voltar um pouquinho aqui. Antes da fecundação, nós somos enviados para dentro de um cone de luz e antes de fecundar, nós assistimos o ato sexual. Nossa. Nós assistimos o ato sexual. Do papai e da mamãe. E aí a gente pergunta, mas doutor, de onde você tira essas informações? Veja, nós temos mais de 100 mil pacientes tratados em 31 anos. Então nós temos um campo de experimento, um campo de atuação, é a alma humana, aonde a gente descobre coisas maravilhosas.
Eu vou contar um caso aqui para vocês, de um juiz de direito aqui do Paraná, ele é meu amigo, e no livro que eu estou escrevendo vou contar a história dele. Ele tinha uma gagueira, esse juiz ele não tinha nenhum problema de gagueira, mas na hora que ele tinha que dar o veredito, ele gaguejava e ele não conseguia escrever, ele tremia. Nossa. E não escrevia, ele tinha que ditar. E aí nós fizemos a sessão dele, no momento do ato sexual, o pai chega em casa bêbado, e a mãe estava com a combinação azul. Isso ele que narrou, eu nem sabia o que era combinação. É uma roupa de dormir, né? A mãe estava com a combinação azul e ele narrava. A minha mãe está com a combinação azul e o meu pai está embriagado e ele força o ato sexual. E aí eu pergunto, e você o que você faz? Eu não sou aceito. Eles não me amam. A minha mãe não me ama. Antes de nascer. Antes de nascer. Ali ele dissociou. Ele dissociou antes de fecundar, Dani. Ele estava no cone de luz? Ele estava no cone de luz assistindo. E aí eu perguntei, mas de onde você tira essa informação? Eu estou no cone de luz assistindo a minha concepção. Que o cone de luz é ali quase no momento de fecundar. O cone de luz é enviado, já há uma programação, e aí ele está ali ao entorno do papai e da mamãe, esperando o ato sagrado, que é feito como um verdadeiro, quando solta fogos de artifícios, né? Uma verdadeira festa de luzes, quando acontece a fecundação, quando o espermatozoide fecunda o óvulo. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, forma o zigoto, né? Que é o espermatozoide que fecundou o óvulo. E aí, o que acontece? O espírito é soprado naquele momento. Naquele momento é soprado o espírito divino. E a alma já está ao entorno ali, porque quem reencarna é a alma, não é o espírito. Eu estou falando de uma visão teológica, tá? Não filosófica. Tem uma pergunta aqui muito interessante que cabe nisso que o doutor está falando. A Nelly Felipe Souza pergunta, qual a diferença entre alma e espírito? Sempre achei que era a mesma coisa. Então, eu também achava que era a mesma coisa, né? Então, veja bem, nos livros antigos, pela falta de verbo, então se acreditava que alma e espírito era a mesma coisa, mas tem uma diferença gigantesca. O espírito deriva da palavra latim pneuma, ar, sopro. Então, espírito. E a alma, ela se torna, a alma é diferente. Então, o espírito ele é incorruptível. O espírito é incorruptível. O espírito não adoece, o espírito não se intoxica, é incorruptível. E aí nós entendemos o que diz o apóstolo Paulo, nos dois eus, um corruptível e outro incorruptível. Só que o espírito, como ele é incorruptível, ele traz junto o eu verdadeiro, que é incorruptível também. Uhum. E veja bem, então o espírito é o pneuma, o ar, o sopro divino, conforme Gênesis 2:7, quando Deus soprou nas narinas do homem e fez alma vivente. Agora, a alma é o resultado de toda a história da reencarnação, é a psique humana. A alma é a psique humana. Então, quando a pessoa morre, o espírito volta para o oceano da grande vida, está escrito no livro de Provérbios, e a alma vai para um ou para outro lugar do céu, que é um lugar de refrigério. A alma tem várias vidas. Não, tanto o espírito quanto a alma é imortal. Uhum. O espírito ele volta para o oceano da grande vida e não perde a forma. Por exemplo, aqui dentro tem uma água, né? Se eu jogo essa água no oceano, ele perde a forma de taça. O espírito ele volta para o oceano da grande vida e não perde a forma. Ela não perde a forma. E a alma, ela vai para, diferente, né? Para um ou para outro lugar do Seol, que são lugares de refrigério, lugares de tratamento. Onde algumas religiões chamam também, a Igreja Católica, de purgatório. Então é a alma que vai, não é o espírito. Então, quando fecunda ali, vem o espírito e vem a alma. A alma pode ser que tenha corrupções, tenha problemas, tenha doenças. A alma, ela traz toda a bagagem de vidas passadas e toda a bagagem da ancestralidade. É a alma que traz, não é o espírito. O espírito é o sopro.
Portanto, quando ocorre a morte, quando, por exemplo, ocorre a morte cerebral, o espírito já saiu do corpo. Quando o espírito sai do corpo, nunca mais, a pessoa já morreu. Não tem acordo. Agora, a alma sai do corpo. A alma sai no sonho, eu posso me projetar aqui e a minha alma sai do corpo. O espírito não. Que é o pneuma, o ar, o sopro. Se o espírito sai, então o corpo morre. Por que elas vêm? Por que essas personalidades múltiplas vêm acoplar na gente e aí traz os problemas? Primeiro vamos falar da vida, Dani, daí nós vamos falar da dissociação, né? Tá. Então veja, se você perguntar assim, ó, de onde vem a vida, né? Então vamos falar aqui que a pessoa morreu. Ela passa um período na erraticidade, que são planos de estudo e de evolução espiritual que a alma é submetido para, como se fosse uma preparação para o vestibular. E aí, então, existe no alto clero, no mundo espiritual, uma reunião chamada reunião do alto clero. No alto clero está a divina misericórdia, divina providência, senhor do karma, senhor da lei, o anjo dos pergaminhos, o ancião do dia e o ancião da noite. São 7 componentes do alto clero espiritual. Então, quando nós nos apresentamos lá na roda de Sansara para reencarnar, ali então é feito todo um levantamento histórico das nossas existências e dos nossos vínculos. E aí, através de um cálculo feito pelo alto clero, é determinado pelo alto clero que o nosso pai é o nosso pai que nós nascemos e a mãe também. E aí nos é mostrado o pai e a mãe. Esses serão seus pais. E muitas vezes a alma não quer aqueles pais. A alma, ela renega aqueles pais antes da reencarnação, Dani. Antes de fecundar a alma, não, eu não quero aquele pai. Aquele pai nunca na vida. E aí, quando é necessário, que é para o bem daquela alma nascer e conviver com aquele pai, é feito uma espécie de hipnose na alma rebelde, ela não quer nascer, então ela vem para um nascimento involuntário. Ela vem involuntariamente, passa pelo período do esquecimento, e aí ela acorda, né, no ventre materno. Que é a reencarnação compulsória. A reencarnação compulsória. Mas, porque assim, ó, todos nós estamos aqui na matéria para resgatar karmas. E se nós não compreendermos isso, nós não conseguimos a tão sonhada evolução. Todos nós fomos enviados aqui com um propósito dentro de uma lei do progredir infinito. E só podemos alcançar essa lei do progredir infinito, só podemos desenvolver esta lei se nós compreendemos os 2 princípios da lei do progredir infinito, que é a lei da leveza e o princípio da incerteza. A lei da leveza diz que eu acredito que tudo vai dar certo, eu acredito que vai dar tudo certo na minha vida e eu faço o que for possível. E eu acredito que o universo está comigo. Então é a lei da leveza e o princípio da incerteza. Se nós quisermos dominar, fica difícil.